Vi meus slides já também, então bom dia para todo mundo. Estou bem animada de estar aqui, até para compartilhar um pouco do que a gente tem feito no Lab Neuro, Laboratório de Neuropsicologia aqui na UFPR. Eu sou Juliana, eu sou linguista de formação, fiz a minha graduação na UTFPR, sou especialista em neurociência e psicologia aplicada pela Mackenzie, faço a graduação e o mestrado em psicologia aqui na UFPR. Então, a gente vai comentar um pouquinho do que a gente tem feito no laboratório, e é exatamente nessa interface entre a psicologia, na verdade, a neuropsicologia, que é um ramo das neurociências, e a filosofia. Então, o meu trabalho está bem nessa interface que recebe o nome de neuroética, ou seja, né, a junção entre as neurociências e a ética que acontece de algumas formas aí, eu vou mostrar para vocês como. Então, primeiro um panorama bem breve, assim, o que é a neuroética. A gente pode fazer essa interface entre neurociências e ética de várias formas, né? Primeiro, a gente pode pensar em termos de quais são as implicações éticas dos avanços em neurociências, das pesquisas em neurociências, das tecnologias das neurociências. Então, toda vez que a gente tem um estudo sendo conduzido, um determinado tratamento médico, neurológico, neurocirúrgico sendo executado, né, ou proposto. Toda vez que a gente tem algum avanço nas neurociências, alguma discussão, a gente também tem implicações éticas por trás que a gente precisa discutir, né? Isso a gente faz, por exemplo, em pesquisas em neurociências. Por outro lado, eu também posso pensar que toda vez que a gente tem um comportamento ético ou antiético, existem correlatos neurais. Então, a gente pode estudar também o comportamento ético do ponto de vista do que acontece dentro do cérebro nesse momento, né? Então, a neuroética, essa junção entre neurociências e ética, ela acontece de várias formas. Eu vou situar meu trabalho nesse primeiro ponto, que é a ética da neurociência. Ou seja, né, a gente vai pegar um tema das neurociências, da neuropsicologia, e vai destrinchar quais são as reflexões éticas que a gente precisa ter, né, deve ter, na hora de discutir esse tema. Então, só para situar vocês, né, existe esse campo bem fértil, bem interessante. Inclusive, existe uma sociedade internacional de neuroética que discute essas questões. Então, para quem tem interesse, eu acho que é um campo bem interessante aí de se trabalhar. Então, dentro das neurociências, a gente tem um grupo de pessoas, né, que tem uma doença que é mega prevalente, inclusive é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo, que é a doença de Parkinson. Para quem não conhece, o Parkinson ele é uma doença que mata ali uma parte do cérebro que produz essencialmente dopamina. E aí essa parte do cérebro que morre, né, ou vai morrendo aos poucos, ela vai afetar uma série de coisas, especialmente o controle motor. Então pense, né, que a gente tem ali substância nigra que produz dopamina, e aí a gente tem núcleos da base no tálamo, né, isso dá para pesquisar depois, né, para quem não tiver familiarizado com a neuroanatomia. A gente tem esse grupo aqui de neurônios que controla uma série de coisas, em especial o controle motor. Então, a gente tem pacientes que, quando perdem esses neurônios, eles vão ficando com a motricidade e a mobilidade comprometida. Aí a gente tem tremor, a gente tem a bradicinesia, que é a lentificação do movimento, né, do movimento voluntário. A gente tem a rigidez, então a cessação, o atrapalhar desse movimento voluntário. E alguns pacientes têm a discinesia, que são movimentos involuntários ou que parecem ser mais impulsivos ou aleatórios, mas é por esse distúrbio de movimento que acontece nessa doença.
Porém, né, como tudo no cérebro, se a gente está mexendo ali com esse grupo de neurônios, que é extremamente relevante para várias funções, dentre elas o movimento, a gente tem também efeitos neuropsicológicos do Parkinson, ou seja, a gente tem problemas na cognição, no humor e no comportamento. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença que é caracterizada principalmente pelo problema motor, mas ela tem uma série de outros sintomas e efeitos. A gente tem depressão, impulsividade, apatia, a gente tem um prejuízo bem significativo, na maior parte dos casos, em funções executivas, essas habilidades aí que a gente tem de planejar, organizar, monitorar o nosso comportamento e corrigir o nosso comportamento para atingir uma determinada meta ou algum objetivo. A gente tem muitas vezes problemas de memória, né, até a ponto de chegar num quadro demencial. Então, é uma doença que vai afetar tudo no cérebro. E aí a gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida já há algumas décadas, mas que aqui no Brasil ainda não é, assim, não é tão difundida, na verdade, as pessoas não conhecem, que é o DBS. Que raios é o DBS, né? É o que a gente chama de estimulação cerebral profunda. A sigla vem do inglês. Então, como esses neurônios morrem, eles param de funcionar ou transmitir informação adequadamente, tanto elétrica quanto química, né? Tanto é que o composto químico ali nem está acontecendo e aparecendo nos níveis normais. O DBS é uma tecnologia que insere, na verdade, eletrodos nessa região que está danificada, para fazer a estimulação elétrica desses neurônios manualmente. Então, a gente tem uma neurocirurgia extremamente invasiva, mas que é muito interessante, porque a partir do momento que o paciente ele tem esse dispositivo lá dentro, ele consegue controlar melhor a atividade desses neurônios, e isso faz melhorar expressivamente os sintomas motores e a qualidade de vida. Então, para quem tem curiosidade, né, tem vários vídeos no YouTube que são mega interessantes dessa cirurgia acontecendo em tempo real. Boa parte dos pacientes fazem essa cirurgia acordados, então você não tem nenhuma sedação, você tem anestesia local, obviamente, né? Mas são feitos testes ali no momento da cirurgia e é fantástico de ver, né? A gente tem um paciente que está tremendo, e a partir do momento que você liga o eletrodo, o tremor ele vai cessando. Então, é uma tecnologia que é usada hoje, na maior parte, nos pacientes que estão muito avançados na doença, então são pessoas que estão ali com 8, 10 anos de Parkinson, tem sido estudada para usos cada vez mais cedo, então pessoas que estão no início da doença, acabaram de receber o diagnóstico, mas é uma tecnologia que existe, que é muito utilizada no mundo, aqui no Brasil, né? É utilizada inclusive no SUS, mas são poucos os centros que fazem esse procedimento. E aí o que acontece? Né? A gente está mexendo com circuitos cerebrais, a gente tem sim efeitos motores que são o objetivo do tratamento, mas como eu comentei, né, como são regiões que controlam, né, ou participam do controle de uma série de outras funções, a gente tem efeitos neuropsicológicos nesse tratamento também. E aí, qual foi a nossa proposta, né? Olhar para a literatura dessas pessoas que usam esse tratamento e que contaram um pouco da experiência delas, de como é ter esse tratamento, como é ter o DBS, para tentar entender o que tem de implicação ética ou de reflexão ética que a gente pode fazer a respeito do DBS. Então, o que a gente precisa considerar na hora de estudar esse tratamento, na hora de propor esse tratamento, na hora de discutir com o paciente, com a família dele, com o cônjuge, com o cuidador. O que a gente precisa considerar para ter um processo de consentimento informado adequado, né? Porque esse tratamento não é para todas as pessoas com Parkinson avançado, nem todo mundo vai responder, mas aqueles que têm a indicação de fazer, o que a gente precisa refletir, né? E fazer para preparar esse paciente e dar mais qualidade de vida, que afinal de contas é
é o objetivo. Então, a gente olhou para a literatura qualitativa, tudo que a gente conseguiu encontrar nessa revisão sistemática, para entender quais são as reflexões éticas que a gente pode fazer daí, né? É um trabalho que já está publicado, então a gente seguiu uma série de passos, a gente fez uma extração sistematizada, a gente analisou a qualidade dos artigos, a gente conseguiu sintetizar e analisar a qualidade das evidências, então o que surgiu de resultado, né, ou conclusão ali desses estudos. A gente fez uma análise de conteúdo e, por cima, a gente fez a análise ética. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Nosso estudo já foi publicado na Neuroethics, que é a revista oficial da Sociedade Internacional de Neuroética. A gente encontrou ali no estudo com mais de 300 participantes, se você reunir, na verdade, todos os artigos que estão discutindo esse tema aí fora, a gente tem 34 achados de pesquisa, ou seja, né, tem 34 assuntos ou consequências do DBS, ou de como é viver com o DBS, que a gente precisa levar em consideração na hora de propor o tratamento. Entretanto, né, o que a gente tem de mais curioso? Boa parte dos estudos tem uma qualidade não muito boa. Então, tem viés na seleção de participantes, ou o que eles contam sobre o que eles acharam, né? Às vezes não está muito claro. Então, são discussões que eu vou mostrar aqui, mas que a gente precisa considerar que são de muitos estudos que não têm aquela confiabilidade tão alta. Então, qual que é o achado principal, né? O DBS, ele oferece melhora na mobilidade e na qualidade de vida. E isso assim, você pode olhar ensaios clínicos randomizados, você pode usar meta-análises. Boa parte dos estudos, ouso dizer que todos eles, de fato, apresentam isso, afinal de contas, é para isso que o tratamento serve. Porém, as experiências individuais dos pacientes é muito individual. Então, a gente tem alguns aspectos psicossociais, alguns neuropsicológicos, então a gente pode chamar de biopsicossocial, que variam demais. Então, a gente tem participantes que estão dizendo que a vida mudou radicalmente depois do DBS, eles se sentem melhor, eles voltaram a trabalhar, ou voltaram a fazer o que eles gostavam de fazer, voltaram a ter os hobbies deles, os relacionamentos sociais melhoraram, passaram a sair mais. E a gente tem participantes que tiveram também uma melhora na mobilidade muito grande, uma melhora na qualidade de vida, mas que relatam o exato oposto. Então, ainda não está claro para a gente que pesquisa esse tratamento por que isso acontece. Existem algumas hipóteses aí que tem a ver com a neurofisiologia do local onde o DBS é colocado, tem uma série de questões sendo discutidas, mas eu quero centralizar essa discussão aí nos temas que surgiram. Então, primeira questão que a gente precisa levar em consideração na hora de discutir o DBS é que a gente pode ter dificuldades na adaptação e na mudança da medicação. Então, como o tratamento vai estimulando ali manualmente esses neurônios, muitos pacientes reduzem o uso de medicação ali por não ter mais essa necessidade tão alta. Então, muitas vezes na hora de discutir o uso desse tratamento, alguns pacientes sentem que não foram exatamente bem informados. Então, às vezes, eles têm expectativas altas, obviamente, com a implantação do DBS, mas eles não, depois que fazem a cirurgia e começam a utilizar, eles sentem algumas dificuldades na adaptação. Eles começam a perceber que eles tinham expectativas irreais, então eles compreenderam cognitivamente o que os médicos, os enfermeiros, toda a equipe ali de saúde explicaram para ele sobre o DBS, mas emocionalmente ele estava em outra esfera, né? Então, a gente tem sim essa dificuldade de explicar para o paciente como é o procedimento, mas fazer essa conexão entre o que ele entende cognitivamente e o que, na verdade, ele sente que ele deseja, né, com o tratamento. A gente tem um ponto muito importante, que é boa parte dos pacientes, olhando a literatura, eles esperam mudanças psicossociais com o tratamento. Então, a gente tem um efeito bem curioso
na percepção dos pacientes a respeito da própria doença, do que é ter Parkinson, e também a percepção deles sobre eles. Então, eles passam a se ver normais, então a gente ouve coisas como voltei a ser eu mesmo, voltei a fazer as coisas que eu gosto. Só que isso vem também com uma série de implicações ali para o humor. Então, a gente tem alterações de humor que muitas vezes são o que a gente considera, né, positivas. Então, a gente tem a sensação ali, às vezes, de um quadro depressivo, de um quadro ansioso, a gente tem uma melhora na impulsividade. Só que alguns pacientes, por alguma razão, têm o exato oposto. Então, a gente tem, às vezes, piora da depressão, piora da apatia, piora da impulsividade. Então, são questões ali relevantes para a gente discutir na hora de falar sobre o que é o DBS e o que faz o DBS. A gente tem também algumas alterações cognitivas importantes. Então, a gente tem ali, muitas vezes, principalmente o que a gente ouve, né, tanto vendo na literatura, mas ouve também de equipes de saúde comentando, às vezes o quadro demencial ele chega mais rápido. Então, por alguma razão, a cognição declina mais rápido. A gente tem participantes comentando, né, nessa revisão sistemática, que eles sentem que a cabeça não funciona mais da mesma maneira, ou ele está mais lento. E aí, a gente tem como dizer que isso é diretamente relacionado ao DBS ou é uma alteração da percepção? Não sabemos, mas é uma questão que a gente precisa considerar na hora de falar do tratamento. E aí a gente tem conflitos sociais que surgem, então às vezes o paciente ele ganha mais autonomia, e isso muda um pouco a dinâmica, né, dele, do cônjuge dele, do cuidador dele, da família. Isso precisa também ter uma preparação adequada, um pouco do que a gente propõe nesse estudo. E a gente tem muitas vezes alterações comportamentais, como eu comentei, né? Às vezes o paciente ganhando mais autonomia, mais qualidade de vida, ele volta a fazer coisas que ele não fazia mais. Como, por exemplo, volta a ter o hobby de marcenaria ou jardinagem, volta a tocar um instrumento, volta a sair. Então, são questões que a gente precisa considerar, porque muitas vezes isso causa, sim, conflitos na dinâmica dele com ele mesmo, dele com os familiares e as pessoas que estão próximas ali no dia a dia. E aí, o que acontece, né? A gente tem uma série de efeitos aí, tanto na autopercepção, na percepção da doença, na liberdade, na sensação de ter perdido o controle, porque passa a fazer coisas que não fazia antes, ou não entende muito bem como o DBS está agindo lá dentro. A gente tem as mudanças nas prioridades, por ter uma melhora motora, alterações no humor, na cognição, no comportamento, nos relacionamentos sociais. E aí, se a gente não reforça os estudos éticos sobre isso, muitas vezes a gente tem um grupo de pacientes que vai melhorar na mobilidade, mas não estão necessariamente preparados para fazer esse tratamento. E aí, a grande pergunta que fica, né, dessa revisão, o que é bem importante, como é que a gente pode fazer para melhorar tanto a experiência desses pacientes, quanto das pesquisas que a gente faz? Então, a gente precisa conduzir pesquisas em países que não são desenvolvidos, ou não estão ali no primeiro mundo, como a gente chamava antes, que é um pouco do que a gente faz aqui no Lab Neuro. A gente precisa melhorar a confiabilidade desses estudos, a gente precisa discutir, né, por que essas alterações psicossociais têm acontecido, e fornecer informações precisas sobre onde esse eletrodo foi implantado, que circuitos estão sendo afetados, qual o nível de eletricidade que tem sido utilizado. Então, a gente tem sim várias reflexões éticas, né? Como eu comentei, dos efeitos que esse tratamento tem, que a gente precisa discutir com os pacientes e com as famílias, mas a gente também tem a obrigação de melhorar a forma como a gente conduz esses estudos, porque hoje a gente tem papers publicados principalmente em América do Norte, Europa, alguma questão ali na Austrália, que produz bastante também, mas a gente não sabe como os nossos pacientes aqui reagem, né? E o que eles esperam do tratamento. Então, é um pouco, né, do que a gente faz nessa interface entre neurociências e ética. A gente focou, né, um tratamento ultra específico para um grupo de pacientes com doença de Parkinson, que, de novo, é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo,
E de que maneira a neuropsicologia, ao estudar, né, essa conexão entre função cerebral, cognição, humor e comportamento, pode entender um pouco da dinâmica do DBS e o que a gente precisa refletir, passar para as equipes de saúde, para pesquisadores, para os pacientes e para as famílias, na hora de usar um tratamento como esse. Então, encerro aqui a minha apresentação, deixo meu e-mail aí para quem tiver interesse em saber mais. Acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, né? Tava monitorando o tempo aqui, mas mandem no e-mail, vamos conversar. É um campo super fértil e a gente tem feito coisas bem legais aqui no Lab Neuro para estudar um pouquinho dessas implicações éticas aí do DBS. Obrigada. Pronto, estava mutado. Obrigado pela apresentação, Juliana. Talvez a gente tenha tempo para perguntas, na verdade, né? A gente vai avaliar o tempo da apresentação dos outros participantes também. Mas fantástica apresentação. Eu vou passar a palavra agora para o Flávio Fontes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre subjetividade e personalidade. Tudo bom, Flávio? Olá, tudo bem? Obrigado aqui. Pois bem, eu me chamo Flávio Fontes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo preto, olhos castanhos escuros, estou usando um óculos preto, uma camisa de botão azul e atrás de mim uma parede branca. O tema que eu vou abordar hoje é subjetividade e personalidade como objetos psicológicos a serem problematizados na experiência de ensino. Bem, a inspiração para trazer essa comunicação veio da experiência como docente na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que é um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado na cidade de Santa Cruz. E o curso de psicologia na nossa faculdade, ele se iniciou no ano de 2015, então ele está completando 10 anos. E ao longo desses anos, eu participei algumas vezes de um componente curricular específico que me motivou essa reflexão. Esse componente se chama processo de subjetividade. E no projeto pedagógico do curso, que é do ano 2013, anterior à abertura do curso, havia previsão de um componente chamado Teorias da Personalidade. No entanto, esse componente nunca foi ministrado com esse nome. Já no primeiro ano do curso, em 2015, ele passou a ser processo de subjetividade. É um componente no segundo semestre, então no primeiro ano do curso, e que tem uma carga horária de 90 horas de duração. O que aconteceu foi que, logo de início, uma discussão no corpo docente fez com que houvesse essa mudança no nome do componente, envolvendo uma discussão a respeito de uma ampliação do que poderia ser colocado nesse componente. Então, ficou bem claro para mim um certo conflito entre uma perspectiva de discussão sobre teorias da personalidade mais baseada em manuais de teoria da personalidade em língua inglesa, principalmente de origem nos Estados Unidos, e uma discussão sobre subjetividade que já apresentava referências mais filosóficas e históricas e trazia um horizonte de discussão, posso dizer assim, um pouco mais europeu. E aí, o que poderia ser feito nesse componente e como que o curso lidou com isso? Então, esse conjunto de professores chegou à conclusão que era importante manter uma diversidade do que seria ensinado nesse componente. Existiam pontos de conflito, né? Mas o componente se transformou também num lugar de encontro do corpo docente, porque dentro desse combinado pela diversidade, sempre esse componente foi ministrado por 2 ou 3 professores. Então, isso foi uma das estratégias para se manter essa diversidade de perspectivas. E aí, o que ensinar exatamente em processo de subjetividade, teorias de personalidade, quais teorias incluir ou não, isso sempre foi um tanto variável nas diversas edições. Ocorreram 11 até agora, né, 15 professores
já participaram, né? E aí, para essa apresentação, eu vou trazer um pouco de um recorte, né? Uma pequena parte das minhas participações nesse componente, como foi que eu resolvi lidar com isso, né? Quer dizer, eu resolvi lidar com isso apresentando uma construção do conceito de subjetividade. Também trabalhei um pouco com a construção do conceito de personalidade, mas devido ao tempo eu resolvi concentrar aqui na apresentação apenas no de subjetividade, dentro dessa perspectiva inspirada pelo Kurt Danziger, ele faz uma história dos objetos psicológicos e também em outros trabalhos como esse do Foucault, de que a gente pode fazer uma história das palavras e perceber a mudança de sentidos dessas palavras ao longo do tempo, como uma estratégia importante para compreender a discussão conceitual também. Então, resumidamente, né, o que eu vou falar vai envolver essa passagem, né, do termo grego, do hyporeimenon, para o latim subjectum, depois do latim subjectum para o alemão Subjekt e Subjektivität, e contar um pouco dessa história, quer dizer, como foi que aconteceu que a palavra subjetividade tenha sido criada, em que momento ela foi criada, e depois eu vou fazer também algumas reflexões sobre qual foi o contexto de criação dessa palavra. Pois bem, então, só para iniciar com o hyporeimenon de Aristóteles, tomando Aristóteles como uma referência aqui, porque ele vai ser bastante influente no destino dessa palavra que vai levar à subjetividade. Ele tinha aí 3 principais sentidos para esse termo, como substância, como matéria ou como sujeito. E nesse terceiro ali, o sujeito é lógico, gramatical, né, ao qual pode ser atribuídos alguns predicados, ele vai ter uma importância bem grande, mas também é importante manter em mente esses outros 2, substância ou matéria. Então, essas 3 formas principais dessa palavra, elas vão estar, de alguma maneira, implicadas no momento em que ela passa para o latim. E aí, na filosofia medieval, o subjectum, que é a tradução desse termo grego, né, vai adquirir durante um bom tempo um sentido que é de coisas concretas, portadoras de atributos, né, que está relacionado ao que a gente acabou de ver. Por outro lado, o termo objectum, né, se referia a um objeto diante do intelecto. Então, aqui é interessante perceber que os sentidos dessas palavras eram um tanto diferentes daqueles que a gente tem hoje, em que a gente costuma falar de objeto justamente como uma coisa concreta e o sujeito, muitas vezes, a pessoa que está pensando sobre essa coisa. Mas, na filosofia medieval, não era assim, né? Quer dizer, esse subjectum era uma coisa concreta e o objectum era um objeto diante do intelecto. Quando foi que essa mudança de sentido aconteceu? Foi justamente no século XVIII, na cultura de língua alemã. Então, a gente vai dar uma olhada um pouco aqui nesse contexto. Foram vários autores responsáveis por essa mudança de significado, mas a gente vai dar um destaque aqui para a obra do Kant, a Crítica da Razão Pura, que vai envolver bastante a questão do sujeito e do subjetivo. A chamada Revolução Copernicana trata de colocar o sujeito no centro. E a palavra subjetividade, segundo o artigo de Roma, de 1967, aparece justamente em 1788, ou seja, justamente pouco tempo depois da publicação do livro de Kant, pelas mãos de alguns dos seus primeiros utilizadores, como Adam Weishaupt e o Leonhard Reinhold, que estavam discutindo a filosofia de Kant e utilizam a palavra subjetividade de uma forma pejorativa, de uma forma a criticar aquilo que Kant havia feito no seu livro A Crítica da Razão Pura. Ou seja, para eles era muito problemático que a verdade aparecesse como subjetiva e que o sujeito estivesse colocado no centro de uma teoria do conhecimento. Então, localizar o surgimento da palavra subjetividade me parece algo muito importante, e esse surgimento é no século XVIII, no momento em que, em língua alemã, sujeito e objeto tinham mudado de significado a uma utilização um pouco mais antiga e medieval, como a gente acabou de ver anteriormente. Localizando um pouco, então, esse surgimento da palavra, resolvi explorar um pouco mais esse contexto, e a leitura de um livro do Henrique Dussel
o encobrimento do outro, me fez pensar na importância de ir até Hegel, assim como o artigo de Roma, 1967, também, porque Hegel é um dos primeiros a fazer uso da palavra subjetividade e, para Roma, tornar a subjetividade objeto de uma teoria filosófica. Curiosamente, Hegel, a subjetividade vai aparecer de uma forma celebratória, não tanto pejorativa, embora também se possa encontrar algumas utilizações de subjetivo de forma pejorativa em Hegel, mas há uma certa novidade nessa celebração da subjetividade. Diante dessas indicações, e vendo que Hegel tinha uma participação importante nesses primeiros momentos de utilização da palavra, eu resolvi olhar um pouco mais para a obra dele a partir dessa perspectiva decolonial. Como é que Hegel utiliza o conceito de subjetividade? Bem, Hegel utiliza esse conceito ligando ele ao protestantismo e à superioridade do Ocidente. É possível observar, por exemplo, que ele vai fazer uso desse conceito para excluir o Oriente da história da filosofia e também excluir a África negra da história mundial. E essa é uma utilização que me surpreendeu, já que ela não costumava ser enfatizada nas histórias sobre sujeito e subjetividade na Idade Moderna, que eu estava acompanhando até então. E aqui eu trouxe uma frase do Hegel para colocar como exemplo. Nesta parte principal da África, nenhuma história pode realmente acontecer. É uma série de coincidências e surpresas que se sucedem. Não há propósito, nenhum estado a perseguir, nenhuma subjetividade, mas apenas uma série de sujeitos se autodestruindo. Então, é curioso observar como a subjetividade aparece aqui de uma forma muito parecida com os debates sobre se índios e negros possuiriam ou não uma alma diante desse contexto de colonização e violência e imperialismo. Aqui a subjetividade aparece justamente como algo que essa parte da África negra os sujeitos não possuiriam, enquanto que os ocidentais, brancos, protestantes, a possuiriam de forma, vamos dizer assim, por excelência. Então, a dimensão racista ligada à utilização da subjetividade fica bem evidenciada. Então, considerações finais. A subjetividade, em uma das suas utilizações principais, nesse contexto do surgimento da palavra, né, a gente viu era de forma pejorativa em relação à filosofia de Kant, e com Hegel para desumanização, violência e racismo. Né? Daí coloco a importância da gente investigar a história dos conceitos, das palavras utilizadas na psicologia, mas também destaco a dificuldade de abordar esses temas no âmbito da graduação. Então, a complexidade de fazer uma história da construção dos termos, conceitos que utilizamos em psicologia dentro do âmbito da graduação foi parte da minha experiência também, mas, quer dizer, essa experiência de ensino, ela envolveu também uma dimensão de investigação, de pesquisa ao longo do ensino. Isso foi, para mim, bastante enriquecedor. Bom, aqui está um pouco da bibliografia que eu utilizei e agradeço a vocês pela atenção. A gente agradece pela apresentação, Flávio. Excelentes contribuições aí para o nosso campo. Agora, pessoal, a gente vai abrir para um momentinho de perguntas, né, do chat. E queria trazer de volta a Juliana aqui para o palco também, para poder responder as perguntas sobre o trabalho dela. Tudo bom, Juliana? Tudo certo. Perfeito. Só deixa eu tentar remover os slides aqui. Perfeito. Opa! Na verdade, pessoal, mudança de planos. O Arthur apareceu, que era o nosso terceiro apresentador, então a gente volta agora para a apresentação do Arthur e a gente retoma, após a apresentação dele, para o momento de perguntas, tá
bom? Peço perdão aí pela confusão, pessoal. Foi um imprevisto de última hora. Vou colocar o Arthur no palco. Só peço um minutinho para vocês. Tudo bom, Bom Arthur? dia. Consegue Bom dia. escutar bem? Claro, conseguimos escutar bem. Certo. Então, precisamos da apresentação dos teus slides, Arthur. Eu não tenho o slide, felizmente eu não fiz a apresentação do slide. Perfeito. Eu vou deixar você livre aqui no palco, então. E assim que você terminar a apresentação, a gente retoma para o momento de perguntas, pode ser? Beleza. Então tá bom. Fica à vontade, Arthur. Certo. Obrigado. Bom, pessoal, eu estou aqui, infelizmente eu não fiz os slides, mas eu vou tentar apresentar a pesquisa que eu tenho desenvolvido da forma mais clara possível para vocês. Só primeiro fazer uma autodescrição de mim, né? Eu sou um homem branco com cabelos e barba curtos e pretos, estou usando uma camisa social preta e tem um fundo claro atrás de mim. Mas, bom, eu vim aqui hoje para apresentar para vocês alguns aspectos de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido sobre uma reavaliação da inteligência animal através da filosofia da mente enativista, que é uma filosofia da mente naturalista, juntamente com a psicologia ecológica, né? O primeiro ponto que eu preciso falar com vocês nisso é de uma filosofia da mente clássica chamada de cognitivismo, que ela opera majoritariamente, inclusive nos campos de pensamento sobre mente contemporâneos, mas que ela também é fortemente embrenhada no senso comum, que é esse pensamento sobre mentes que tem a característica de pensar a mente de modo internalista, abstrato e principalmente com representações mentais, que pensa a mente funcionando através dessas representações que são formadas por conteúdos lógicos de verdade e falsidade. Essas seriam as unidades da nossa operação mental e que seriam utilizadas em todas as nossas operações cognitivas. Essa filosofia da mente cognitivista clássica, ela bebe a sua influência, os seus fundamentos, de uma filosofia internalista e abstrata também moderna do sujeito. Desde Descartes a gente pode ver, digamos, as raízes desse pensamento. E apesar de ele ter se mostrado por muito tempo interessante para a nossa reflexão sobre mentes, tanto na filosofia da mente como funcionando de base teórica para psicologia, para muitas teorias psicológicas, essa é uma teoria fundamentalmente antropocêntrica, porque essa estrutura representacionalista, ela funciona bem se a gente for pensar ela através do nosso modo de cognição humano, que é linguístico e conceitual. Mas ela apresenta problemas e dificuldades quando a gente vai pensar a atividade mental e cognição de seres não humanos, como os animais, porque a gente deriva a explicação dessa mente representacional para eles e a gente tem a impressão de que esses seres têm uma vida mental empobrecida, esvaziada, justamente porque eles não compartilham das nossas capacidades representacionais e conceituais. Mas, bom, essa teoria cognitivista, ela sofre muitas dificuldades e vem sofrendo vários ataques na filosofia, porque tanto ela enfrenta dificuldades a se enquadrar no quadro contemporâneo de alguns conhecimentos biológicos que a gente vem formando na ecologia, como também essa teoria, ela até nos seus próprios modelos computacionalistas, ela vai falhar em modelar o comportamento simples de mentes vistas como muito básicas, como mentes animais que apresentam comportamentos robustos e flexíveis, em ambientes naturais que são altamente voláteis e imprevisíveis, né? Eu deixo um adendo aqui que o cognitivismo, ele evolui, de certa forma, uma vertente dele evolui para o computacionalismo, que é aquela teoria da mente que entende a mente como sendo, por exemplo, o cérebro, e todas as operações mentais, elas aconteceriam como processamento de informações, bem no estilo computacional mesmo, e que esses processamentos resultariam em representações mentais. E, bom,
como eu disse, essa análise da mente leva a uma avaliação negativa de todos os modos de cognição não humanos. Essas dificuldades elas vão impulsionar um novo momento nas ciências cognitivas e na filosofia da mente, que agora tem um compromisso fortemente naturalista e que visa exatamente conseguir explicar satisfatoriamente aqueles modos de cognição e vida mental dos organismos não humanos e mais básicos, dado que é exatamente nesse contexto que a cognição humana vai conseguir se desenvolver de fato, né? A gente chama, alguns autores chamam esse movimento do reencantamento do concreto ou da virada corporificada. E é onde vão aparecer as teorias que eu estou trabalhando aqui, do enativismo e da psicologia ecológica, que são teorias da mente fortemente naturalistas, né? Elas vão... pelo seu naturalismo, elas estão preocupadas em entender a mente a partir de todos os processos naturais que pudessem ter significância na estruturação da atividade mental. Então, nisso, elas são teorias interdisciplinares e vão dialogar diretamente, fortemente com a biologia, com a química, a neurociência, a teoria dos sistemas dinâmicos e a própria robótica. E, como consequência, o enativismo ele vai chegar numa concepção da mente que é profundamente corporificada e situada, né? E eu vou dar uma explicação quase criminosamente simplista aqui de como essa teoria entende as mentes, dado o meu tempo de apresentação aqui, né? Mas, bom, o enativismo ele vai analisar a cognição básica, essa cognição originária que surge nos organismos vivos, a partir do seu substrato biológico, porque nós não somos seres, digamos, abstratos, colocados de forma independente no universo. Nós temos uma organização biológica que permite as nossas atividades mentais, né? E o enativismo vai observar que é o processo próprio da vida que leva inevitavelmente a formas básicas de cognição, porque a vida envolve uma autoprodução e individuamento no mundo do organismo, que precisa estar o tempo todo interagindo com o meio e regulando trocas energéticas para continuar a existir. Senão, ele morre e se dissolve e deixa de operar até mentalmente, né? E essas trocas energéticas com o mundo, elas não podem ser aleatórias, elas têm que ser coordenadas, por exemplo, para conseguir chegar satisfatoriamente a fontes de nutrição ou fugir de perigos, né? Então, essa necessidade de uma regulação significativa e coordenada das interações entre o organismo e o meio é visto como o ponto base onde a gente vê o aparecimento de atividades cognitivas, porque o organismo ele vai desenvolver meios adaptativos de desenvolver significados sobre os fenômenos ambientais que são relevantes, positiva ou negativamente, para a continuação da subsistência desse organismo. Para continuar a existir no mundo, eles precisam construir sentidos e conhecimentos mesmo, mas não de uma forma conceitual, sobre esse mundo e interagir com ele de modo satisfatório para continuar a viver. Né? Esse sentido é entendido aqui não mais nessa forma representacional, na forma de crenças lógicas com conteúdo de verdade e falsidade, mas como uma sensibilidade para a ação da informação ambiental que o organismo é capaz de recolher, né, dado a sua disposição biológica, os seus dispositivos sensoriais, a sua capacitação neurológica, corporal e etc., e dado, digamos, a influência de certos fenômenos ambientais na esfera de autoprodução do organismo, né, sejam eles positivos, forneçam, por exemplo, nutrição, ou negativos e forneçam perigos. Então, o enativismo ele enfatiza que qualquer mínimo sistema vivo ele já está intrinsecamente ligado a uma vida mental rica em sentido autogerado e que permite ele alcançar uma sobrevivência continuada de forma adaptativa em seu meio. E, nesse sentido, essa teoria ela tem uma explicação quase oposta ao cognitivismo, que enquanto ele iria começar na análise da alta cognição linguístico-conceitual humana e derivar disso
uma análise das outras mentes, que por consequência eram vistas como mentes empobrecidas e esvaziadas na sua falta de habilidades representacionais, o enativismo agora ele dá uma atenção priorizada para os processos mínimos e básicos da cognição que se encontram na origem da vida e que são desses processos que irá, inclusive, surgir posteriormente a cognição humana, né, como uma evolução gradual que, infelizmente, o modo dessa evolução e de transformação dessa cognição básica na cognição linguístico-conceitual escapa aqui o tempo que eu tenho de exposição. Mas, enfim, essa teoria enativista, ela permite e ela leva a gente diretamente a fazer uma análise renovada de toda a estrutura de funcionamento e forma da atividade mental, que nos leva também a uma reavaliação da inteligência animal, já que a mente não é mais pensada como esse espaço interno de manipulação de representações conceituais do mundo. Ela é agora pensada como resultado da interação constante e circular entre um sistema que precisa viver e o seu organismo, que apresenta certas valências para esse objetivo de sobrevivência. Então, a cognição animal e não humana, no geral, ela pode ser agora vista através do seu caráter positivo, não do que ela deixa de fazer em comparação com a humanidade, mas com o que ela consegue, de fato, realizar, né? Visto que na razão de ser primária da cognição, isso é, como a função evolutiva e dinâmica da regulação do organismo no meio, os animais eles desenvolvem meios adaptativos sofisticadíssimos para conseguir atingir essa sobrevivência, de formas que são relativas à organização de cada organismo, né? E isso leva, por exemplo, a gente renegar um conceito arcaico e que, infelizmente, ainda vigora com bastante força no senso comum, que é o de instinto, aquela ideia de uma atividade animal e da cognição animal que é pré-determinada e que a gente engloba todas as suas operações cognitivas dentro desse conceito obscuro que inclusive é incompatível com alguns avanços recentes da ecologia e da etologia. Os biólogos contemporâneos evitam usar esse conceito justamente porque ele é enganador da nossa compreensão dos comportamentos cognitivos que esses animais apresentam no mundo, inclusive chegando a diversas, na verdade, aparições de comportamentos culturais entre os animais, isto é, de conhecimentos que são desenvolvidos filogeneticamente, através da história da evolução dos organismos, ou ontogeneticamente, né, através da história de desenvolvimento do próprio organismo e repassado ao longo de, digamos, num grupo de indivíduos. Então, agora a gente tem essa avaliação do caráter positivo que a cognição animal empenha. E não se trata, essa avaliação aqui, não se trata de fazer uma romantização da inteligência animal. Se trata simplesmente de consertar aquela avaliação antiga do cognitivismo, que é essencialmente negativa e só capta as faltas da cognição animal de apresentar as nossas características representacionais, mas que não compreende suficientemente o caráter da cognição básica que existe em todos os organismos, até em nós mesmos, seres humanos, homo sapiens, e que constitui a forma desses organismos de se organizar no mundo de formas, inclusive, altamente sofisticadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para não ficar muito abstrato, de uma pesquisa que saiu recentemente, uma descoberta importante, em que nós observamos um orangotango pela primeira vez utilizando os sulcos e os olhos, sei lá, de uma planta medicinal para tratar ferimentos que esse orangotango tinha no rosto. Então, assim, esse é um comportamento complexo que até na nossa sociedade linguístico-conceitual a gente demanda de uma série de conceitos de saúde, medicina, tratamento, doença, e todas essas coisas para compreender como utilizar uma planta medicinal para tratar um ferimento, mas um orangotango, sem posse conceitual nenhuma, é capaz de desenvolver através da sua
das suas habilidades cognitivas adaptativas e da sua história de interações com o ambiente, desenvolver meios para entender que ele poderia usar aquilo como uma ferramenta para tratar a sua enfermidade, né? E bom, meu tempo está acabando, só para fechar que então essa revisão da inteligência animal que o enativismo faz é inclusive muito importante de um ponto de vista ético, né? Dado que atualmente a gente vive numa situação catastrófica na civilização, a gente enfrenta ameaças iminentes digamos, de uma crise climática global. Então, o modo como a gente entende e valoriza a natureza é muito importante, e isso é intrinsecamente ligado com o valor e o caráter que a gente dá para a cognição animal, como a gente entende essa cognição animal. Se a gente entende ela só como uma vida mental empobrecida, os nossos esforços de conservação dessas vidas, eles são obviamente muito reduzidos, porque a gente não compreende a dignidade própria que existe nessas formas de vida e o seu modo de cognoscer, né? E já com essa atenção renovada, a gente é capaz de dar uma valoração substantiva para esses modos de vida, esse modo de cognição, e observar como isso influencia até mesmo no modo como nós vamos entender a nossa cognição posteriormente. Então, assim, eu acredito que a filosofia, o pensamento filosófico, ele carrega a seriedade dessa responsabilidade de fornecer fundamentos de como a gente lida com o mundo. Então, é muito importante que a gente, apesar da gente ter interesses evidentes de explicar com primazia a nossa cognição humana, é muito importante que a gente olhe do modo positivo e justo, naturalista e cientificamente, digamos, embasado para como a cognição animal funciona, se a gente pretende agir de modo justo com essas outras vidas na nossa história e na construção da nossa sociedade, da nossa civilização e dos recursos que a gente disponibilizaria para a conservação dessas formas de vida, né? Enfim, teria algumas coisas a mais para explicar, acredito que ficou muito corrido, mas por questões de tempo eu vou parar a minha exposição aqui, dando essa ideia rápida, né, de uma reavaliação enativista e da filosofia da mente naturalista da cognição animal. Muito obrigado, pessoal. Fantástica exposição, Arthur. A gente que agradece a tua participação aí. Obrigado. Na verdade, as 3 apresentações fantásticas, temas super interessantes e super relevantes. Eu vou trazer agora a Juliana e o Flávio para o palco para a gente discutir agora algumas perguntas que a gente tem para os nossos participantes aí. Inclusive, se vocês, participantes, tiverem perguntas sobre o trabalho dos colegas, também fiquem à vontade para fazê-las. Eu vou começar na ordem de apresentação. Então, primeiro, vou fazer algumas perguntas para a Juliana. Juliana, primeiro eu vou começar com uma pergunta um pouco mais técnica, talvez, porque você trouxe algumas questões metodológicas na apresentação do teu trabalho. Pelo que eu entendi, vocês avaliaram alguns vieses em relação aos achados de vocês, né, nos trabalhos que vocês olharam. Então, pelo que eu percebi, você trouxe, sei lá, vieses de seleção, por exemplo, né, nas pesquisas. E quando você foi avaliar a confiabilidade, me deu a impressão de que você estava olhando para estudos empíricos, de alguma forma. E, num primeiro momento, você trouxe que você estava olhando para a literatura mais qualitativa. E aí eu queria entender se, na verdade, você está olhando para discussões qualitativas dentro da literatura empírica ou se é alguma outra forma de análise que vocês trouxeram. Perfeito. Boa pergunta. A gente olhou para os estudos que entrevistam as pessoas que fazem uso do DBS, e alguns deles entrevistavam também cônjuges, cuidadores, etc. Mas a gente enfocou no relato desses participantes, então o que eles diziam sobre a condição, e muitos autores desses estudos, eles derivavam conclusões com base na fala dos participantes. Então, por exemplo, estudos com uma amostra ali de 12 participantes, alguns deles falam sobre o quadro depressivo que piorou, uma
um exemplo. E aí os pesquisadores concluíram que o DBS em alguns pacientes pode piorar o quadro depressivo e isso precisa ser considerado de uma determinada forma. Então, na verdade, o que a gente fez foi avaliar, primeiro, a qualidade dos artigos individuais, então, que tipo de viés na seleção de participantes, nos métodos de análise escolhidos, que tipo de falha metodológica pode existir ou força metodológica que esses estudos individuais tinham. O outro passo foi olhar para todos esses artigos, se não me falha a memória, foram 29 artigos que entraram no estudo, a gente fez uma análise de conteúdo para entender que temas surgiam, para a gente entender, puxa, o DBS ele tem efeitos importantes na dinâmica conjugal, na medida em que, às vezes, os papéis do marido, da mulher, ou mesmo, né, do cuidador, do cônjuge, do parceiro, eles precisam ser repensados. Então, a gente deriva uma conclusão de vários papers diferentes, e aí a gente faz uma análise da qualidade desse achado. A gente avalia se esse achado é confiável com base na qualidade dos artigos que contribuem para esse achado. Então, é uma análise de qualidade em 2 etapas, né? Nossa, deve ter dado bastante trabalho. Deu, mas foi legal, foi bom fazer. Imagino. Uma outra pergunta é um questionamento sobre o dispositivo, né, da estimulação cerebral profunda. Eu fiquei curioso com o quão invasivo é esse dispositivo e qual seria a validade dele em termos de durabilidade mesmo, né? Porque me pareceu, pelo que você trouxe, que é um dispositivo que exige uma cirurgia ou alguma coisa nesse sentido para ser instalada, né, no cérebro do participante. E, enfim, fiquei pensando, sei lá, se ele precisar repor isso de alguma forma, enfim, como que isso acontece, porque se o fato de instalar um dispositivo, de ter estimulações elétricas ali já está trazendo implicações que você discute, fico pensando que outras implicações a gente teria em termos de talvez ter que trocar esse dispositivo eventualmente, né, dependendo da vida útil dele e tal. Consegue discutir um pouquinho isso? Consigo, é bem, bem interessante. É uma cirurgia invasiva, extremamente invasiva, no sentido de que eles colocam um arco na cabeça do paciente para ter ali a precisão milimétrica mesmo de onde vai ser implantado. Eles fazem um furo pequeno no crânio e aí eles calculam a trajetória. Então, eles colocam até chegar lá na metade da cabeça, mais ou menos aqui, implantam o eletrodo e o que acontece? Esse eletrodo ele vai ser conectado através de um fio numa bateria. Então, o eletrodo ele fica lá dentro, ele não é retirado em nenhum momento, a não ser que haja infecção depois da cirurgia. Então, aí sim eles fazem o explante, mas esse eletrodo ele fica conectado com fios que ficam aqui na cabeça, passam pelo pescoço, tudo subcutâneo. Então, eles colocam isso embaixo da pele, fica pouco aparente, e eles implantam uma bateria aqui no peito. É literalmente um marca-passo cerebral, é como eles chamam, né, informalmente o dispositivo. O que acontece? Essa bateria que fica aqui, embaixo do peito, essa sim precisa ser trocada. O eletrodo, não, se não der problema, ele não é alterado, né? Então, a bateria acabou, está acabando. O paciente vai para a cirurgia, eles só fazem um corte aqui no peito, trocam a bateria, conectam de novo, está tudo certo. Então, apesar de ser extremamente invasivo, ele é pensado para ter ali o menor efeito colateral possível, a troca de bateria ser mais tranquila, e as novas tecnologias estão fazendo eletrodos cada vez menores, que eles chamam de microeletrodos, para você ter a precisão exata de onde você vai colocar, como você vai conectar, e justamente ver esse desconforto aí ser reduzido cada vez mais. Tá, bem interessante. Uma outra questão que me surgiu, né, a partir do momento que você está discutindo todas as questões e implicações éticas em relação a isso, né, dessas possíveis alterações que não estão previstas e de como isso poderia afetar as decisões relacionadas a talvez risco e benefício do tratamento, né, toda essa dinâmica. Tem uma discussão recente também sobre a participação de neuropsicólogos ou neurocientistas no sistema judiciário, né? Avaliando, por exemplo, né, se as decisões
se as pessoas estariam conscientes das suas decisões, né, em determinadas infrações, determinados crimes. Fiquei pensando como isso se aplica em relação ao teu trabalho, né, porque a gente está falando aí de uma intervenção que está direcionada para um objetivo específico, acaba tendo alguns efeitos colaterais. Vocês chegaram a explorar possíveis implicações jurídicas a partir dessas dimensões éticas que vocês trouxeram, ou não? E se não, tem interesse em explorar isso em talvez um trabalho futuro? A gente não chegou a olhar para a questão jurídica, porque a seleção do paciente que vai para essa cirurgia, em teoria, é bem rigorosa. Então, eles avaliam não só se o tratamento faz sentido em termos neurológicos, tem paciente que não vai responder, então, se ele não responde à reposição de dopamina, botar um eletrodo lá dentro também não vai funcionar. Mas, em tese, pelo menos lá fora, o que a gente vê, principalmente em grandes centros de neurocirurgia, o paciente que já está no estado demencial, que a gente não tem como garantir que ele compreende ou se lembra das implicações de um tratamento de saúde que ele vai fazer, ele não vai para essa cirurgia. Claro que a gente tem aqui a questão de se aqui no Brasil essa seleção, ou mesmo lá fora, né, essa seleção, principalmente para pessoas que não têm condição de pagar essas avaliações particulares, se essa seleção está sendo feita adequadamente. Então, a gente não teve essa questão jurídica envolvida, mas eu acho que é um baita tema para a gente explorar se essa seleção de pacientes está sendo rigorosa o suficiente, como a gente mitiga alguns problemas, inclusive ali de caráter jurídico, né, que pode sim surgir. Então, é uma questão bem interessante. E para a gente encerrar a rodada de perguntas para a Juliana e partir para o próximo apresentador, queria te perguntar, Juliana, uma pergunta um pouquinho mais pessoal. O que te levou a ter interesse em pesquisar esse tema especificamente? Porque, pelo contato que eu tenho com o Lab Neuro, são pesquisas que costumam ir para revisões de literatura mais empíricas, discussões de achados mais em termos de aplicações práticas, e posso estar enganado, mas me parece que essas discussões mais filosóficas acabam não sendo tão exploradas, né? E fiquei curioso, né, de você ter escolhido isso. Eu tenho particularmente um interesse bem substancial, né, nessas implicações. Queria saber o que te levou na tua trajetória a escolher esse lado da neuropsicologia e do estudo das neurociências. Legal. Sempre gostei muito de filosofia, principalmente filosofia da mente. Então, são coisas que a gente vê de forma muito sutil, por exemplo, na graduação em letras, né? Então, a gente tem algumas discussões aí de psicolinguística, filosofia da linguagem, assim por diante. E aí, na hora de estudar psicologia, eu já sabia que queria fazer pesquisa, e eu pensei, poxa, né, olhando o currículo de todos os professores, o que eles produzem, o que eles gostam de pesquisar, descobri a neuroética. Até então eu não sabia que ela existia. Então, eu acho que foi uma forma de aliar o gosto pelas neurociências, de entender como o cérebro funciona, como a gente pode também melhorar a vida das pessoas através de intervenções neuropsicológicas ou mesmo neurocirúrgicas, mas sem tirar esse pezinho da filosofia, de entender de fato, poxa, a gente está produzindo conhecimento, mas vamos dar um passo para trás e pensar se a gente deveria estar fazendo isso, de que forma a gente deveria fazer isso, como é que eu posso melhorar a experiência da pessoa que está na minha frente para passar por um processo de avaliação neuropsicológica, de neurocirurgia, ou mesmo de um tratamento que vai mexer com função cerebral. Então, acho que foi mais esse interesse pessoal, e de fato, atualmente no Lab Neuro, eu acho que só tem eu aqui na neuroética. Eu sei que é uma linha de pesquisa que tinha surgido. Algumas pessoas fizeram um trabalho menor, e aí isso não foi para frente, então acho que está faltando mesmo mais gente para contribuir com a discussão. Legal, são preocupações super relevantes, né? Agora vamos trazer um pouquinho a discussão para o trabalho do Flávio. Flávio, na verdade a gente vai começar com uma pergunta dos participantes que estão assistindo a gente. A Heloísa pergunta: Professor Flávio Fontes, como a psicanálise contribui para a compreensão do conceito de subjetividade e quais autores o senhor destacaria dentro desse campo que abordam diretamente essa questão? Bom, a discussão sobre sujeito na psicanálise tem uma contribuição muito grande do Lacan, né? Eu acho que isso é uma questão importante no Brasil, já que a psicanálise no Brasil tem sido
fortemente influenciada pela psicanálise na França. Então, eu acho que pensar um pouco sobre esse impacto, né, da psicanálise francesa na nossa psicanálise é uma questão importante. No entanto, a discussão sobre subjetividade, ela não está restrita à psicanálise, e a apresentação que eu fiz, de fato, ela foi por uma outra via, né? Quer dizer, não foi de caminhar pela trilha da psicanálise, mas sim caminhar por uma trilha mais da história da palavra, né, como eu falei, né? Então, acho que eu tentei ir por uma dimensão que envolvia a história da palavra para a gente discutir o conceito. E aí, o que eu acho que isso, para mim, importa é justamente de localizar de uma forma diferente as discussões sobre subjetividade, já que muito frequentemente elas parecem ser realizadas sem que essa busca pela origem da palavra seja colocada tanto em primeiro plano, o que pode dar a impressão que a gente poderia discutir a subjetividade de uma forma mais genérica, descontextualizada. E eu acho que, ao colocar isso dentro dessa perspectiva da história da palavra, isso enraiza mais a discussão no momento histórico mais específico, o que eu acho que pode ter rebatimentos importantes para a discussão sobre subjetividade, por exemplo, também na psicanálise, porque se boa parte das discussões em psicanálise não toma em consideração esse histórico, né, eu acho que isso acaba obscurecendo um pouco o quanto que a subjetividade, como eu coloquei, pode estar a serviço, inclusive, de uma dimensão eticamente questionável e até racista de conceituação do outro. Então, se a gente se vale muito na psicanálise de Freud, de Lacan, né, e outros autores europeus, e agora mais recentemente isso começa a mudar, né, por exemplo, com a discussão mais ampla do Fanon, né, e aí uma outra dimensão também, mais essa perspectiva decolonial. Enfim, eu acho que tudo isso demonstra a importância de se ampliar o conhecimento da história do conceito, para que a gente possa discutir tanto na psicanálise como fora dela, porque eu acho que a subjetividade é realmente bastante transversal, tudo o que implica utilizar esse conceito e em que sentidos a gente pode tomá-lo para fazer o que hoje, né? Então, eu acho que é um pouco essa a minha questão, assim, quer dizer, conhecendo melhor a história do conceito, talvez a gente possa se perguntar melhor sobre o que fazer com ele hoje e que tipo de utilização a gente quer ter dele, seja na psicanálise ou fora, né? Na esteira da questão que foi trazida, professor, eu queria saber, traçando essa historiografia, né, do conceito de subjetividade, né, revisitando aí a construção dessa palavra, desse termo, qual foi a principal implicação para você enquanto pesquisador ao entrar em contato com isso? Bom, eu acho que para mim foi todo um processo bastante pessoal mesmo, porque no texto, né, que eu enviei para o evento, eu conto um pouco de como fui construindo esse percurso nessa disciplina, e eu comecei utilizando bastante o Luiz Cláudio Figueiredo, né, e continuo, inclusive, né, mas quer dizer, vários livros do Luiz Cláudio Figueiredo abordam esse período da Idade Moderna e das discussões sobre sujeito e subjetividade na Idade Moderna. No entanto, eles não abordam essa dimensão decolonial, né? Utilizo também artigo do Saulo Araújo, também bem importante, que ele discute sobre o nome e a coisa, e a história da palavra psicologia, e a história da psicologia, e ele trata alguns elementos bem importantes aí que eu também utilizo para fazer esse histórico da própria noção de subjetividade, mas também não aborda essa dimensão decolonial. Então, acho que para mim, um ponto importante foi esse encontro com o livro do Henrique do Céu sobre o encobrimento do outro, porque eu acho que ali eu consegui enxergar um pouco melhor sobre de que maneira essa dimensão da Idade Moderna está conectada com a questão da colonialidade, e como que isso poderia colocar esses debates que eu já vinha fazendo há algum tempo sobre subjetividade na Idade Moderna de um outro olhar, de uma outra perspectiva. Então, eu acho que isso para mim foi um ponto chave aí, né? De virada na forma como eu estava abordando isso, de uma história que talvez fosse mais eurocentrada, ainda que escrita por brasileiros, para uma história talvez mais
de um ponto de vista da América Latina e de um ponto de vista mais crítico, né, do que era essa versão mais europeia, do que aconteceu aí e como esses conceitos foram constituídos. A minha próxima pergunta, professor, envolvia justamente você explorar um pouquinho mais essa relação entre os manuais de personalidade, né, que estão mais próximos de uma literatura mais estadunidense, né, norte-americana, talvez, e dessas outras referências que você traz, né, mais históricas e filosóficas, que você traz como de influência mais europeia, em algum sentido. Isso se relaciona com essa discussão que você trouxe agora da modernidade, sobre a colonialidade? Sim, com certeza. Eu acho que os Estados Unidos têm um papel muito forte na definição do que é ensinado como psicologia em várias partes do mundo e no Brasil também. E como a gente sabe, muita coisa do que a gente ensina em psicologia está baseado na produção de manuais feitos nos Estados Unidos, né? Isso é muito assim na parte de personalidade, é muito assim na parte de psicologia do desenvolvimento, enfim. Em várias áreas da psicologia a gente vê essa influência. E os manuais de teoria da personalidade feitos nos Estados Unidos, eles na verdade trazem toda uma concepção de ciência embutido ali. E, enfim, tanto dimensões ontológicas, quanto epistemológicas, quanto éticas, que estão todas colocadas, por exemplo, em um dos manuais mais utilizados, né, Schutz e Schultz, né, a gente vê a subjetividade como um problema, como um viés a ser controlado, a ser eliminado, né? Então fica bem claro aí que a subjetividade é vista de uma forma pejorativa, como eu falei, né? Dentro de uma concepção de ciência em que a subjetividade é antagônica ao que é uma boa ciência. Então, se a gente utiliza um manual desse como referência, por tabela, a gente está comprando junto uma visão de mundo, uma visão de ciência, uma visão de objetos da psicologia. E daí, se a gente olha para o outro lado e vê, por exemplo, essa dimensão mais filosófica que eu chamei europeia, né? Então, se pensar, por exemplo, Foucault, né? Uma base também para muitos textos que vão colocar isso como a subjetividade como objeto para ser discutido na psicologia. No entanto, o Foucault tampouco vai colocar uma história como essa que eu coloquei aqui a respeito da utilização racista do conceito de subjetividade. Então, também tem suas limitações. E aí, acho que um ponto de vista latino-americano, né, é fundamental para toda essa discussão, para que a gente possa afirmar um conhecimento também feito a partir do Brasil, a partir de um ponto de vista que tem a agregar, que a gente não vai ver, como falei, nem nas referências dos Estados Unidos, nem nas referências europeias. Então, acho que é parte disso mesmo. O argumento aqui é de que a gente tem uma contribuição a dar importante a respeito desse debate. Não, com certeza, trazer essa discussão para o Brasil e para o contexto de pesquisadores brasileiros, né, como a gente produz ciência, de fato seria muito interessante e é super relevante também. Agora eu vou direcionar as discussões para a apresentação do Arthur. Arthur, eu achei muito interessante o tema que você trouxe e queria te fazer uma pergunta aqui muito sobre controle do título de um livro de um autor chamado Franz de Waal, talvez você conheça. E... Não? Não, esse específico não. É que o título é bem provocador e eu acho que se configura como uma pergunta que pode ser interessante, talvez, de você responder, não necessariamente diretamente, mas utilizá-la como artifício para desenvolver as suas ideias. Arthur, será que nós, seres humanos, já que você está falando sobre reavaliação de inteligência, será que nós somos inteligentes o suficiente para avaliar a inteligência dos animais? Ah, sim. Eu não cheguei a ler esse autor, mas eu já me deparei com esse livro. Bom, eu não vou me arriscar a responder como esse autor respondeu, né? Mas eu acho essa uma pergunta muito interessante e parte da motivação da filosofia da mente naturalista que leva a gente a reconceber, né, a forma e a estrutura da mente, ela parte dessa ideia de que o modo racionalista, que é tipicamente o modo humano de pensar característico da história da filosofia, ele muito mais produziu pressupostos sobre como a mente funciona, e nesse sentido
como toda a inteligência funciona, do que produziu meios, digamos, confirmáveis de resolver os problemas da mente, como o problema mente-corpo e o problema das representações, né, da sua estrutura e do seu fundamento ontológico e científico. E, nesse sentido, eu acredito que a gente possa tentar explicar a inteligência e a cognição de formas que não se fechem nesse âmbito de pensamento puramente racionalista e humanista, no sentido do humanismo da filosofia moderna, que vê o ser humano como essa entidade privilegiada de conhecimento no mundo, como o ser que é capaz de, através da sua razão, dizer a natureza de todas as coisas, né? E, nesse sentido, a gente olha para a nossa própria mente, tenta descrever ela e aplica sobre todas as outras mentes e todas as outras formas de vida o que a gente acha que é próprio nosso, e, inevitavelmente, a gente constrói caricaturas de outras formas de vida que não se encaixam no nosso próprio modo de pensar. Então, seguindo essa lógica tradicional, nós não estamos preparados para entender a inteligência de outros seres. Agora, se a gente revogar essa posição privilegiada, racionalista da filosofia e tentar, digamos, pensar a mente e explicar ela numa chave de leitura interdisciplinar, conversada com a comunidade científica, não que em algum momento a gente vai produzir uma verdade e definir a estrutura objetiva e cabal de todas as mentes, inclusive não humanas, né? Não está longe, está além do meu horizonte aqui, da minha jurisdição, fazer uma posição forte sobre a filosofia da ciência e a nossa capacidade de falar as verdades sobre essas mentes. Mas que a gente pode, sim, tentar entender elas a partir da sua própria perspectiva, isso é, fora daquilo que a gente compreende como tipicamente humano na história da filosofia, que são as nossas representações, os nossos conceitos, a nossa linguagem. Se a gente vê o que é próprio daquelas vidas, as suas interações no ambiente, digamos, as suas prioridades de sobrevivência, os seus recursos adaptativos, os seus nichos de ação ecológico, talvez utilizando esses recursos a gente possa chegar a uma teoria da mente que seja minimamente mais justa a forma de vida deles, se não uma verdade absoluta, né? Então, acho que vale a pena tentar, mas que para tentar a gente precisa revogar a nossa posição antropocêntrica, para dar um resumo da resposta. Muito bom. O que você está propondo, me parece que com essa perspectiva nativista, é uma mudança de paradigma em relação a como que a gente está avaliando a inteligência dos seres, de um modo geral, né? De não utilizar mais o ser humano como régua para medir o comportamento dos outros seres, né? Dos outros animais, tem histórias filogenéticas diversas, né? Sim. Eu queria saber, Arthur, o que te levou na tua trajetória a questionar essa visão estabelecida em relação a inteligência animal, né, ou a forma da gente olhar para outros animais, porque é algo tão difundido no imaginário popular, né, de que nós somos os seres racionais e os animais não são, né? Em que momento e por que você acha que você questionou isso e começou a se aproximar dessa visão? Bom, então, eu sou da filosofia, né, então eu tenho uma formação filosófica da graduação e agora do mestrado, e eu convivi com a teoria, eu, digamos, tive que me aprofundar no fundo da teoria desses autores que colocam a humanidade como esse indivíduo tipicamente racional, e também na filosofia eu tive o desencanto com essa racionalidade, né? Na filosofia contemporânea, desenvolvida pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa ideia do desencantamento do ideal iluminista de um ser humano puramente racional e digamos, cujas teorias se aplicam universalmente a todas as nossas categorias que, pasmem, são inventadas por nós mesmos. Então,
Isso tudo foi me levando, criando suspeitas dentro da minha formação, até que, digamos, até que em alguns momentos eu começava a refletir sobre a minha própria origem natural. Ora, eu não sou uma entidade puramente racional, cuja racionalidade advém do espírito e é ilimitada e capaz de conhecer todo o universo. Eu sou um primata, eu sou um homo sapiens. Tudo que eu faço, toda a minha filosofia, ela tem que caber nesse corpo de grande primata que eu e a humanidade tem. Então eu comecei a investigar sobre racionalidade animal, comecei a investigar sobre o conceito de instinto e a pervasividade que esse conceito tem quase criminalmente nas nossas teorias, né, funcionando como uma ficção explicativa, não como um conceito bem estabelecido, com uma estrutura e com campos específicos de atividade, mas como essa ideia que abrange toda a inteligência não humana e fala isso aí é instinto, e quando a gente vai se referir à nossas próprias características cognitivas mais básicas, elas são instintivas, então elas não têm nenhuma... Perdão. Então elas não teriam nenhuma estrutura cognitiva aprofundada. Eu fui me deparando com todos esses problemas e fui inevitavelmente levado a uma perspectiva naturalista e de preocupação com os não humanos, né? Eu atualmente estudo no meu mestrado essas formas de cognição não humanas. Fantástico. Me parece que esse teu questionamento em relação à inteligência de outros animais também te fez questionar a própria inteligência humana em algum grau, né? Bem interessante. Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui comentando os trabalhos de vocês, as pesquisas de vocês. Como eu falei, são todas muito interessantes e têm decorrências éticas e políticas, inclusive, bem interessantes. Mas por conta do tempo, pessoal, eu vou só agradecer de novo a presença de vocês, né? Dizer que a gente conta com vocês para uma próxima edição, ano que vem, para que vocês também apareçam, apresentem trabalhos, né? Proponham mesas, proponham espaços. E por conta do tempo, né, como a gente tem outras mesas agora começando 10h30, de outras apresentações de trabalhos de outros autores que eu também tenho certeza que vão ser tão interessantes, tão fantásticos quanto os que vocês apresentaram aqui, a gente vai precisar encerrar, mas de novo, obrigado e continuem na trajetória de vocês fazendo pesquisa, apesar da gente não ter tantos incentivos externos muitas vezes, né, a gente consegue produzir trabalhos tão incríveis quanto os que vocês demonstraram aqui pra gente hoje. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.